Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um episódio do quadro Investindo no Exterior, que eu intitulei Renda Passiva em Dólar. Para você que está buscando aprender sobre investimentos no exterior, fica aqui, acompanhe essa série inteira, que todo mês eu vou postar pelo menos um conteúdo diferente para te capacitar, para te tornar um investidor global. Sem mais delongas, hoje falaremos sobre REITs, Real Estate Investment Trusts. O que abordaremos na aula de hoje? Eu vou explicar para vocês o que são os REITs, que é uma categoria de investimento que não existe no Brasil. Eles são parecidos com os fundos imobiliários, mas não exatamente iguais, por isso que não existe no Brasil. Eu vou comentar da rentabilidade histórica desse tipo de investimento. Eu vou comparar os REITs com os fundos imobiliários, similaridades, diferenças, regras do jogo, como é que muda. Por que investir em REITs para você que está buscando lá fora? E vou passar para vocês também sites de aprendizado. 2 sites bem legais que eu mesmo utilizo para estudar, para aprender, para acompanhar notícias, acompanhar fatos e até encontrar quais são esses ativos. Beleza, pessoal? Então, hoje, sem mais delongas, vamos direto ao ponto REITs. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um REIT, Matheus? O que são os REITs? Os REITs, que são Real Estate Investment Trusts, são empresas, já é diferente do fundo imobiliário, que é um fundo, perfeito, que o core business dela, por essência, é o quê? O aluguel, venda ou financiamento de ativos imobiliários. Até agora é muito parecido com o conceito de um fundo imobiliário, que a gente deriva do aluguel para viver, mas o REIT, a grande diferença dele é que ele é uma empresa, ela tem um código listado, tanto que uma das corretoras que eu uso, a Avenue lá fora, ela não separa, ela mistura, quando você vai lá em estoques, tem lá REITs e estoques. Ele não separa por conceito, visto que são empresas. Guarde bem essa informação, beleza? É uma empresa que o trabalho central dela, o core business dela, por assim dizer, é voltado para o mercado imobiliário com aluguel, financiamento ou venda de imóveis. Legal? Entendi, Matheus. Mas por que uma empresa, então, já que ela é parecida com uma estoque, ela quer ser classificada como um REIT? Porque a vantagem dela ser um REIT e não ser uma estoque? Por um motivo muito simples e extremamente importante, o que começa a tornar o REIT mais atrativo para nós investidores. Os REITs, assim como os FIIs, eles são isentos de imposto de renda. A estrutura inteira da DRE, se pegar o resultado lá da receita, até o lucro líquido, não existe tributação de impostos, eles são isentos. Cuidado com uma diferença. No Brasil, todos os dividendos são isentos de imposto. E todos os dividendos americanos, quase todos, são tributados em 30%. Então, o REIT, ele é isento, tá? A empresa é isenta. Mas tá aqui, até notei, né? Porque os dividendos são tributados em 30%. Mas a empresa ser isenta de imposto torna uma vantagem muito interessante para ela. Então, ela querer se classificar como um REIT tem esse benefício fiscal. E os fundos imobiliários no Brasil, não por coincidência, muito por inspiração, para não dizer outra palavra, tem a mesma regra. Só que os fundos imobiliários são isentos de imposto e o dividendo também, tanto para fundo quanto para ações, são isentos. Beleza? Beleza, Matheus? Entendi. Agora, o que uma empresa precisa provar, demonstrar ou se encaixar para ser classificada como um REIT? Ela tem que cumprir esses pré-requisitos aqui. Primeiro, tem que ter no mínimo 3/4 dos ativos dela de origem imobiliária. Então ela não pode ter muito maquinário, carro, enfim, ela não pode ter os ativos de origem da empresa sem ser o mercado imobiliário. Então isso garante que a empresa tem um foco nisso. 95% da receita dela tem que vir dos ativos imobiliários, ou seja, quase tudo que vem de receita para a empresa tem que vir de alguma maneira, direta ou indiretamente, dos imóveis que ela possui. Terreno, prédio, parte comercial, industrial, mas tem que estar voltado aos ativos imobiliários. O terceiro ponto, que é 3/4 da receita, também tem que vir de aluguel, juros ou financiamento imobiliário. Então é importante entender que a empresa está muito amarrada para o mercado imobiliário, o que tem total e completo sentido, porque a grande ideia da isenção de imposto durante a estrutura inteira é incentivar esse mercado a crescer, que é um mercado estável, é um mercado que gera infraestrutura, é um mercado que gera emprego, um mercado que movimenta a economia. Mateus, os outros movimentos também, é óbvio que movimentam, mas esse carinha aqui, ele tem um diferencial que é um mercado muito estruturado, muito centralizado e mais sólido. Então tem esse incentivo governamental para a empresa poder fazer isso e para evitar fraudes, ela cria essa pré-requisitos. E o último é que 90% do resultado, muito parecido com a regra do FII do Brasil, a cada 3 meses tem que ser distribuído na forma de dividendos. No Brasil, 95% do resultado dos fundos imobiliários também tem que ser distribuído para o cotista
por lei mesmo, é a cada 3 meses. Porém, os fundos aqui, por tradição, entregam a cada mês, simplesmente por tradição. Lá é normal que a cada 3 meses tem um acúmulo do resultado e depois de 3 meses cai na forma de dividendo na sua conta. Então, 90% do resultado do contábil, tá? Guardem essa informação, 90% do resultado contábil do REIT, ele é distribuído também na forma de dividendos. Então, é uma forma bem interessante para você que está querendo pensar em viver de dividendos, poder criar o efeito da bola de neve, pegar e reaplicar. A ideia central do dividendo é fazer uma de duas coisas. Ou você pega o dividendo e recompra mais ativos, pode ser o REIT, estoque, qualquer outra coisa que seja, ou você usufrui. Se uma empresa paga dividendos com frequência, você tem a opção de usar ou reinvestir. Então serve para qualquer momento da sua vida de construção, eu usufruto de patrimônio. E hoje eu esqueci meu copo d'água, então vocês vão ver que eu vou começar a forçar a voz mais para o meio. Mas bora lá. Até aqui, tranquilo? Entenderam como que é um REIT, como que ele funciona, por que uma empresa gostaria de se classificar e quais são os pré-requisitos para isso? Beleza? Então bora lá. E aqui, pessoal, quando a gente pensa em imóveis, a gente sempre pensa, pô, Matheus, imóvel rende menos do que uma empresa, então não vou investir nele. Na ponta do lápis, você estaria correto, porque quanto maior o risco, maior o retorno. O risco de uma empresa usualmente é maior do que o risco de um imóvel. Só que olha que curioso. Se a gente pegar essa tabela aqui que eu trouxe pra gente que compara os principais índices americanos, o S&P, a Nasdaq e o Dow Jones, contra o principal índice dos REITs. É similar ao do IFIX, tá, galera? Tem o IFIX no Brasil, que é o índice dos fundos imobiliários, que pega os maiores fundos imobiliários, faz uma média ponderada entre eles em função de liquidez, muito parecido com o Ibovespa, só que lá o FTSE Nareit All REITs Index, tem esse nome complexo e grandão aqui, mas é basicamente um índice, um index no caso, que pega quase todos os REITs americanos, e faz uma métrica do quanto eles estão evoluindo ou decrescendo ao longo do tempo. E olha que curioso, os REITs, eles não consegui pegar a tabela fechada em 2020, mas aqui dá uma ideia muito legal para vocês. Se pegar os REITs, as janelas de tempo circuladas aqui em vermelho são as janelas de tempo que os REITs tiveram um rendimento maior do que os outros índices. Então, por exemplo, quem investiu em REIT nos últimos 20 anos teve um retorno médio de 10,732% de ganho ao ano, enquanto o S&P deu 6,04%, a Nasdaq 5,89% e o Dow Jones 7,49%. Quem investiu nos últimos 25 anos teve um retorno de 10% nos REITs, 9,8% no S&P, 9,8% na Nasdaq e 8% no Dow Jones. Em períodos mais recentes, a Nasdaq acabou dando um boom muito maior, muito em conta das empresas de tecnologia terem se desenvolvido nesse aspecto. Em períodos mais longos, o S&P continua sendo, de fato, imbatível, mas a ideia dessa tabela aqui é mostrar o seguinte, os REITs são muito competitivos. Eles são uma categoria de investimento altamente competitiva. Por quê? Porque o mercado imobiliário, apesar de ser mais moroso, ele é mais resiliente. Então, em períodos de queda, ele tende a segurar mais isso. E ao segurar mais a queda, é mais fácil a recuperação. Então, em termos de rentabilidade, é bem interessante você cogitar entrar em REITs também, não só simplesmente pelo fato de ser mais protetivo. Beleza? Beleza. E só para a gente fazer uma comparação, criei essa tabela aqui para comparar. Pessoal, macro, tá? Grandes números, não vão na vírgula aqui que vai estar incorreto e não é essa a ideia do canal, pegar a casa da vírgula, é pegar e te ensinar como pensar. Diferenças principais entre REITs e FIIs. Tem gente que gosta de pegar e tirar print, então, beleza, se tirou um print, pelo menos não sai com cara de 1 esquilo, né? Categoria dos REITs são empresas, os FIIs são fundos de investimento. Você, apesar de sim ser sócio, ser dono de um imóvel, você é chamado de cotista. Tem uma playlist aqui no canal inteira sobre fundo imobiliário, se quiser aprender no detalhamento como que ele funciona, mas é basicamente você pega o seu dinheiro, você vai colocar na mão de na verdade na mão do gestor não, você pega o seu dinheiro, você comprou de alguém, você entra no mercado secundário, a menos que seja uma emissão, uma subscrição, mas você compra uma cota do fundo imobiliário, o qual tem um gestor por trás que vai fazer toda a administração, a gestão do fundo imobiliário, ele vai pegar o resultado e vai te distribuir. Tem um gestor por trás, tem as características de um fundo de investimento, por isso que é fundo de investimento imobiliário. Já um REIT é uma empresa, perfeito? Tem essa diferença. Um é um fundo, o outro é uma empresa. Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado de todos os fundos imobiliários do Brasil está mais ou menos 60, 70 bilhões de reais hoje, se somar todos os fundos abertos. Lá nos Estados Unidos tem $1 trilhão em REITs. Isso para vocês terem uma ideia de referência, é basicamente o valor de toda a Bolsa do Brasil. Eles têm isso lá só em REITs, legal?
Não tem taxa operacional, visto que REIT não é um fundo, e o FII possui as taxas, visto que o fundo tem taxa de administração, às vezes taxa de performance. Os custos dos REITs são os custos operacionais da empresa, envolvidos dentro de uma empresa, numa DRE normal, e os FIIs têm custo, obviamente, menor. Quantidade de investidores, temos 2 milhões de investidores, quase 3 aqui no Brasil hoje investindo em fundo imobiliário, e lá temos mais de 100 milhões de pessoas investindo. Então é um mercado muito mais divulgado, muito mais maduro. A tributação, as duas empresas estão isentas de tributo, perfeito, e para os dividendos, lá é uma desvantagem sim, é tributado em 30% na fonte, e aqui no fundo imobiliário ele é isento. Para ações isso não é uma desvantagem, a tributação, mas para FIIs visto que a estrutura inteira do fundo imobiliário é isento, do REIT inteiro é isento e na hora do dividendo tem essa tributação. Em ações não necessariamente é assim que funciona, porque o tributo no Brasil costuma vir antes, lá vem depois, assunto para outra aula, mas só para entender que aqui é de fato uma desvantagem, porém quando se fala de estoques não necessariamente é. Tomar dívida, olha aqui que bacana. Nos fundos imobiliários é muito difícil tomar dívida. Nos REITs, por serem empresas, é muito comum. E é muito comum os REITs terem empresas de dívida líquida por EBIT de 7, 8, 10 anos que seja. Porque eles tomam dívida a uma taxa de juros muito baixa, a receita é muito previsível, então eles conseguem tomar dívida para se expandir, para crescer. Isso permite com que eles tenham um desempenho, que igual a gente viu na tabela anterior, razoavelmente significativo. Mas, Matheus, tomar dívida não é ruim? Não necessariamente. Depende muito do como você está investindo, do como que você está pensando, ou como você está se planejando. Eu, quando estou investindo em alguma coisa e aquilo toma dívida, eu busco que o retorno em cima da dívida seja maior do que a taxa que ele paga. E nos REITs a gente consegue calcular isso, igual a gente consegue calcular numa estoque, numa empresa, não vou fazer esse cálculo agora, mas eu quero falar o seguinte, que a tomada de dívida não necessariamente é ruim. A dívida é necessária para a empresa poder crescer. E se eu tomo uma dívida a uns juros baixos, isso é excelente para que a empresa consiga ter o capital para expandir mais rápido. A dívida nada mais é que adiantar o futuro hoje, beleza? E como que os FIIs crescem? Só com subscrição e emissão. Ou seja, eu preciso mandar para o mercado que eu vou querer fazer uma nova subscrição, capital e dinheiro, e aí sim crescer. Já os REITs, eles podem crescer com a dívida, perfeito, e com o resultado retido. Não é tema para essa aula de hoje, mas os REITs, eles não precisam distribuir todo o resultado do caixa dele, tem que distribuir parte do lucro contábil só. E tem uma diferença entre esses dois que permite que o REIT retenha parte do lucro dele para crescer, mesmo sendo obrigado a distribuir 90% do resultado. Só que o resultado que ele tem que distribuir é o resultado contábil, que não bate necessariamente com o caixa que ele gerou, que usualmente é maior. Não vou expandir essa explicação aqui, mas a ideia é o seguinte, ele consegue reter parte do lucro para crescer, legal? E tomar dívida para crescer também, porque ele tem que distribuir parte do lucro contábil que não corresponde necessariamente ao lucro, à geração de caixa dele. O dividend yield médio esperado dos REITs é de mais ou menos 4% ao ano, para ter uma referência, enquanto dos FIIs é mais ou menos 6% ao ano. Ah, Matheus, mas aqui eles perdem. Tá, mas é 4% ao ano em dólar. Pega isso e converte com a moeda mais o crescimento da empresa que pode tomar dívida. Se você fizer essa comparação, vai ficar muito mais interessante para você. E, para quem é mais interessado e quer pesquisar, o principal índice dos FIIs é o IFIX e o principal índice dos REITs é esse cara gigantesco aqui, o FTSE na REIT All REITs Index. Beleza até aqui? Show. Bola, caiu aqui. Prosseguindo. E os REITs, pessoal, eles têm uma série de categorias, parecido com o fundo imobiliário, que pode ser galpão, shopping, laje, hospital. Eles podem ser os apartments, que são literalmente os apartamentos. Muita gente vê em filme de... Como é que é aqueles filmes? Não de república, né? De universidades. Tem os home builders que constroem as casas. Tem casas para aluguel de família simples. Tem o net leasing. Lá tem uma categoria de REIT que é o triple net lease, que é muito interessante, que é basicamente o seguinte, o aluguel cobrado ele é bem baixo, ele é baixo, porém o inquilino ele vai pagar todos os impostos, reforma se precisar, ele vai pagar todos os gastos do imóvel. Diferente aqui do Brasil, que de repente tem um vazamento de gás, o inquilino liga para cobrar a gente, aí tem que fazer a reforma. Lá no triple net lease, a pessoa é praticamente dona do imóvel como um todo, a responsabilidade inteira dela de seguro, tudo é da pessoa e em troca o aluguel acaba sendo bem baixo, o que é excelente do meu ponto de vista para um REIT, que tem a previsibilidade de caixa muito maior e um risco muito menor. Os indústrias, que acabam sendo os galpões logísticos, o storage, sabe aqueles filmes de policiais que sempre alguém vai guardar drogas, dinheiro, um corpo dentro de um storage? Aqueles storage individuais, que a pessoa abre um galpão e tem lá dentro
alguma coisa. Quem assistiu já Breaking Bad foi exatamente aonde era guardado os milhões de dólares do Jesse e do Professor. Legal? Tem rates lá de cannabis também. Tem rates do setor de saúde, que nos Estados Unidos a saúde lá é privada, então é um setor muito interessante de analisar. Lá, se você não, bem simplesmente falando, não é isso óbvio, mas se você não tem dinheiro, você vai passar muita necessidade na parte de saúde. E não é só de hospital, tem asilo, tem toda a parte de pós-tratamento, tem a parte móvel, enfim, tem muita. A área de saúde lá é muito interessante. Tem rate de outdoors, tem rates de. Esses que são os real estates, que são os. Como é que chama? Os rates de papel, né? Os mortgage rates, que são os rates que inclusive causaram, não a causa, né? São os primos da crise do subprime, que foi feito por causa da bolha hipotecária. Os mortgages são as hipotecas. Legal? Qual mais tem? Tem de casas pré-prontas, a parte de trailer, casas prontas, de lugares de estudantes, data center, que é um setor que vem crescendo muito ao longo do tempo. Data center é muitíssimo interessante, visto da expansão da nuvem. A nuvem, na verdade, não é a nuvem, né? São as empresas trocando de data centers as informações. Antenas de celular, a parte de escritórios, shoppings, hotéis, a parte da agricultura que não existe aqui no Brasil. Tem até rate de prisão, eu não consigo comprar um rate de prisão por conceito de shopping center, cassinos. Aqui que estão os de papéis, aquele outro lá era o que mesmo? Era de dividendos altos. Enfim, tem uma infinidade de rates, se comparar com as opções que existem dentro do Brasil. Existem mais de 2.000 opções lá, contra aqui no Brasil, se não me engano, tem 400 ou 500 opções de fundo imobiliário. Acho que nem chegou a isso ainda. E é bacana, porque um dos sites que eu vou mostrar para vocês tem uma parte educacional muito legal para você se aprofundar na parte de rates. E aqui, pessoal, só para ter um panorama geral, para quem está batendo com rates agora aqui, a proposta do canal é ser o mais completo possível. Esse aqui é um mapinha que mostra a sensibilidade dos tipos de rate baseado em cenários econômicos. Olha que bacana aqui, ó. Em relação à sensibilidade ao Covid, olha os setores que foram mais sensíveis. Hotel, cassino, mall, shopping center. A diferença de mall e shopping, mall é o mall aberto, tá? Os shoppings abertos. E que o shopping center, usualmente um pouco mais fechado, sentiram muito. Já os setores que sentiram pouco foram o quê? Os de storage, que é aqui eu comentei que se guarda dentro de um mini galpãozinho. O industrial, que é a parte de galpão logístico. Data center e antena de celular. Já na parte de sensibilidade de maneira genérica em relação à economia, olha quem que está mais baixo aqui. O setor de saúde, o net leasing, a parte de storage de novo e as casas pré-prontas. E na sensibilidade, a movimentação da taxa de juros. Quem que se beneficia mais de uma queda da taxa de juros? A parte de saúde também, de novo as casas manufactured casas, o net leasing, storage de novo. E você consegue ver que o hotel acaba aparecendo sempre como um fator de risco ou um fator que não se beneficia muito ao longo do tempo. Não que é errado você investir, mas aqui você cria um mapa do que tem mais e menos risco para você que está buscando. E obviamente, usualmente, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas você tem que entender o que afeta cada setor, tem que entender que é o dinheiro que está indo para fora do país não segue a mesma regra que o dinheiro que está aqui dentro. Por exemplo, a saúde no Brasil, majoritariamente é pública, lá já é privada, mudou-se um pouco o conceito. Os shoppings, shopping no Brasil é tradicionalmente de classe mais alta, porque o clima aqui é quente, úmido, então tem que ter ar-condicionado, a estrutura é mais custosa, as lojas costumam ser um pouco mais caras, então tende a ser um pouco mais elitizado. Lá é mais ou menos o contrário, é muito mais público, muito mais aberto, muito menos necessidade de custos altos, então não é tão tradicional. Beleza? E por que investir nos rates antes de olharmos os sites educacionais? Tem uma série de motivos que a gente comentou ao longo da aula, eu vou sumarizar eles aqui. Primeiro, isenção de imposto para a empresa, o que gera uma vantagem competitiva altamente interessante para quem investe. Segundo ponto, você também pode diversificar. Acabamos de ver a quantidade de rates diferentes que existem dentro do mercado. Solidez, porque querendo ou não, são imóveis. Imóveis tradicionalmente são mais sólidos, são mais estáveis do que as empresas. É mais fácil entender, do mesmo jeito que um fundo imobiliário é mais fácil entender do que uma ação, um rate é mais fácil você entender do que uma estoque. Então é muito mais simples você começar a investir através de rates. Você recebe dividendos de maneira trimestral, praticamente garantido. A performance deles também é uma performance bem interessante, não é uma performance que pífia. Proteção cambial, só de você estar investindo em alguma coisa atrelada ao dólar, não investir em dólar, você tem esse lastro extra. E vamos agora para os nossos sites. Beleza? Vamos lá. Tem dois sites, tá, pessoal, que eu gosto muito. Esse Roya Capital aqui é o meu favorito.
beleza? Ele é um site que inclusive você pode vir e pegar a tabela e ele vai não analisar, né? Ele vai contar um pouquinho da história de cada um dos setores. Estou pegando aqui apartments. Ele vai abrir esse Seeking Alpha, que tem artigos sensacionais para dar uma olhada, e vai fazer um sumário geral. Ele vai comentar sobre os principais rates que existem. E é muito bacana você entender e estudar através daqui, né? Tem a parte educacional também deles. E para mim, o site mais educacional de rate é esse aqui, ó, pasme, rate.com. Ele é muito bacana. Ele também tem a listagem, mas ele tem aqui ó, o básico dos rates, os tipos de rate, a parte do glossário, para você começar a se familiarizar com o linguajar. Enfim, esses dois sites valem muito a pena ser fuçados. A palavra é fuçado mesmo, de cabo a rabo. São muito educacionais, dá para você aprender muita coisa por aqui. É óbvio que a ideia desse canal é trazer o máximo de conteúdo possível para você. E como essa aula é uma aula introdutória para rates, eu peguei o panorama geral, peguei todos os dados para ser bem palatável, para ser bem diluído e você começar a se familiarizar, começar a entender a diferença e instigar você a me procurar para fazer os questionamentos que você precisa. Certo, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem você acha que tem sentido. Tá aqui embaixo também o link para você baixar o meu guia do investimento do exterior. Lá eu explico sobre rates, eu comento como funciona essa categoria. Tá gratuito o material, tem 60 páginas, feito com muito carinho para você. Devia ter começado falando isso, né? Mas agora tá no final. Mas ótimo, quem chegou aqui, quem tá mais interessado mesmo, então esse recado é mais direcionado para você mesmo. E fica um convite para você me seguir nas outras redes sociais, no Instagram e no Telegram principalmente, chamado Cabeça de Investidor, todo dia uma sacada diferente por lá, certo? Então espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima.